Olá a todos! Nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar uma interface gráfica e empacotar tudo dentro de um arquivo executável do Windows de um programa em Python, ok? O programa vai ter essa cara aqui, mais ou menos, tá? Uma interface gráfica do usuário pode ser construída para um programa em Python, usando uma série de ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E o programa que a gente vai criar vai se chamar meuprog.exe, que é igualzinho esse aqui que vocês estão vendo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ele está aqui, o programa funcionando já. Programa muito útil, ele serve para somar números. Então você calcula a soma de dois números e aqui ele conta o número de vezes que você realizou a operação. Então eu fiz uma vez, agora eu fiz duas vezes e ele aparece ali, tá? É um programa que vai demonstrar para vocês as infinitas possibilidades de usar um programa desktop com interface gráfica, tá? Bom, e aqui a gente sai. Então eu tenho essa página aqui, com o link lá para vocês, que é a página guia desse vídeo, tá? Então o que a gente vai fazer está tudo aqui. Bom, uma interface gráfica também é chamada de front-end, ou seja, é o que o usuário vai se deparar. Ele vai ver aquela tela e vai interagir com aquela tela, tá? A gente vai usar para criar o front-end, essas caixinhas bonitinhas, um programa chamado Qt Designer. Bom, esse programa vai gerar um arquivo que depois vai ser linkado com o código do Python. E a lógica por trás do programa todo, ela é chamada de back-end, que é o próprio código de Python, certo? Então nós vamos construir o front-end com o Qt Designer e vamos construir o back-end, os códigos em Python, normalmente, tá? Então é muito interessante da gente construir esse tipo de interface, porque a gente separa a lógica da programação da interface gráfica. Normalmente é feita até por mais de uma pessoa, certo? Então, finalmente, depois que o nosso código em Python já tiver testado, já tiver sido testado exaustivamente, então a gente vai criar um arquivo executável, .exe de Windows. Podemos criar também um arquivo executável para Linux, um arquivo executável para Mac, etc. Tá? Esse executável ele vai ser executado em qualquer computador, então, desde que ele seja acompanhado pelo arquivo da interface gráfica. Bom, para isso nós vamos precisar instalar uma série de coisas no seu computador. Primeiro, instalar o Python, propriamente dito. Tá, mas e se eu já tiver o Anaconda instalado? Mesmo assim, é legal você instalar o Python. O Python, nesse link aqui, é um arquivo que instala rapidamente tudo o que você precisa. Você também vai precisar do Miniconda. Miniconda é um instalador de pacotes do Python, que lá tem tudo o que você precisa. O Conda já é um pacote, já um gerenciador bem maior, né? Mas o Miniconda ele já basta aqui para gente. Nós vamos precisar do Qt Designer, que é o programa que auxilia na criação da interface gráfica, tá? Que está aqui o linkzinho para ele. E nós vamos precisar também da instalação de algumas bibliotecas no Python. O primeiro é PyQt5, que é a biblioteca que faz o link entre o Qt Designer e o código em Python. Tá? Para instalar, vai lá no Miniconda, abre o terminal e digita isso aqui, certo? Você pode também usar o terminal dentro do PyCharm, que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós vamos precisar da biblioteca PyInstaller para transformar o arquivo py no arquivo .exe. E para instalar, simplesmente digita lá no Anaconda esses códigos. Bom, eu prefiro usar o PyCharm, pessoal, para trabalhar com front-end e back-end. O PyCharm ele oferece muito mais ferramentas, muito mais vantagens do que o JupyterLab. Para instalar, vai lá rapidinho, ele tem uma versão da comunidade que é grátis. Bom, tudo instalado, nós vamos abrir o Qt Designer e começar a construir a interface gráfica. Tá? Qt Designer, então, eu já estou com ele aberto aqui, a gente vai começar do zero. Quando você abre o Qt Designer, ele tem essas opções. Você pode começar abrindo uma janela que vai ser a janela principal do seu programa, ou pode construir janelas secundárias, que são chamadas também no Windows de diálogo, janelas de diálogo. Ela já vem com um botãozinho ou não, tá? Então vamos abrir aqui um programa com uma janela apenas, que é a janela principal. Pronto. Esse é o Qt Designer. Aqui nós temos o local onde vão ser colocados os nossos componentes, aqui chamados de widget. Então aqui eu tenho o widget box. Isso
significa que aqui eu concentro todos os widgets, os componentes que vão fazer parte do meu programa. Por exemplo, botões, eu posso colocar um botão, eu posso colocar uma caixa de checagem, eu posso colocar, deixa eu ver aqui o que mais, um input, vamos pegar um input, ele tem alguns inputs aqui de texto, vamos pegar uma linha de texto de input, eu posso colocar um label também, um label aqui, eu posso colocar alguns componentes mais complexos, como esse calendário, por exemplo, e etc. São vários tipos de widgets que eu posso usar aqui, certo? Bom, você escolhe os widgets, para verificar, para você ver como que essa interface vai rodar, você aperta Ctrl R. Então tá lá, essa é a minha janelona gigante com os meus comandozinhos que eu já coloquei ali. Eu posso manipulá-los, mas ele não faz nada, por enquanto, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que saber para mexer com o Qt Designer. Se você rodar o programa do jeito que está, ele não vai sair bonitinho assim no seu produto final. Ele vai sair com esses textos, essas áreas todas borradas, todas mal formatadas, porque eu preciso obrigatoriamente aqui no Qt, eu preciso colocar alinhamento para esses widgets, tá? Então eu aperto um desses botões aqui para alinhar, eu posso colocar todos horizontalmente, eu posso colocar também todos em linha, né? Eu posso também aqui regular o tamanho da minha janelinha. Pronto, assim já está mais ou menos bonitinho, né? Então, obrigatoriamente eu tenho que alinhar os meus widgets dentro da minha janela para que ele saia bonitinho lá no meu programa, tá? Bom, aqui eu tenho esses layouts também, né, os mesmos layouts ali de cima. Eu tenho separadores também, separador horizontal, por exemplo, que eles só aparecem aqui na hora que a gente está montando, né, a nossa interface, e essa hora que a gente está montando a interface se chama Design Time, ok? Quando eu rodo ela, agora Ctrl R, ela está rodando aqui é Runtime, ou seja, eu posso manipular todos os widgets, apesar que eles não fazem nada, ok? Então, o que mais? Deixa eu ver. Nós temos aqui à direita o que a gente chama de editor de propriedades. Cada um desses widgets tem propriedades. E essas propriedades são ajustadas aqui por esse editor de propriedades. Quer dizer, isso facilita muito, a gente não precisa listar, saber as propriedades decoradas, está tudo aqui, tá? Duas propriedades principais que a gente tem que se antenar com todos os widgets. A primeira é o texto que você vai colocar. Então, por exemplo, esse botão aqui, que texto que eu vou colocar nele lá? Eu vou colocar botão executar, por exemplo. Ele muda lá o texto dele, tá? Então, isso é importante, a gente mexer com essas propriedades, a gente pode mexer também com a fonte, o tamanho da fonte, o tipo, etc. Ou seja, todas as características de cada um dos nossos widgets podem ser modificadas aqui por esse editor de widgets, ok? Bom, é isso, então criamos a nossa interface gráfica, a gente está apenas demonstrando, né? A gente pode aumentar o tamanho das letras e a gente pode também, precisa nomear, dar nome para cada um desses widgets, porque lá no código do Python a gente vai se referir a eles a partir de um nome. E todos os widgets têm essa propriedade, Object Name. E eu mudo elas com nomes que eu saiba reconhecer depois, que fique fácil de reconhecer, porque eles vão ser chamados lá no código do Python, ok? Então vamos fazer uma interface gráfica parecida com aquela que eu mostrei inicialmente para vocês. Então eu não preciso... Vamos começar de novo, né? Eu vou apagar todos os componentes aqui e vamos desmontar o alinhamento. E aí a gente começa. Primeiro com um label. Então, esse label, a propriedade text dele vai ser número 1, primeiro número. Lembra que o nosso programa ele vai somar dois números. Então esse é o número 1, programa, o label. Depois nós vamos colocar
uma linha de edição, line edit, colocar logo na frente. Depois a gente vai copiar esses dois. Eu posso colocar de novo, né? Mas como eu preciso de 2 números e 2 caixas, eu simplesmente copio aqui e Ctrl V, ele cola. Então agora eu tenho outros 2 labels que eu vou... aqui eu posso sempre deixar texto ligado, tá? Número 2, certo? E aqui não vai nada como texto, mas agora eu posso aumentar de todos juntos a fonte, por exemplo, o tamanho da fonte. Vamos colocar a fonte, veja que está número 8, vamos colocar a fonte 14 de repente. Aí ele fica bem grande. Vamos ajustar aqui. Não se preocupem muito com o alinhamento. Lembre-se que a gente vai precisar alinhar esses componentes depois, tá? Então eu já tenho o número 1, número 2. Agora eu vou colocar um botão, então. Esse botão ele vai se chamar... Opa, se eu clicar aqui 2 vezes, ó, eu posso mudar o texto dele já diretamente. Esse botão vai se chamar calcular. Depois eu vou ter um label de resultado. Aqui vai ser o resultado da minha continha. Vamos mexer com o tamanho dessa fonte. Vamos colocar agora 16, colocar maior ainda. E botão calcular também, vamos colocar 14. E assim a gente vai criando a nossa interface gráfica, tá? Por último, a gente vai colocar um botão. Por último não, são mais 2 botões, né? Um vai se chamar contador. Ele vai contar o número de operações que a gente faz e vai mostrar uma mensagem com isso. E o outro botão vai ser um botão para fechar, para sair do programa, e a gente vai colocar aqui fechar. Sair do programa. Pronto. Vamos ajustar os tamanhos, bonitinhos. Vamos primeiro ajustar o alinhamento. Pronto, estamos com todo mundo alinhado. E agora, com a nossa interface criada, a gente precisa dar nome para cada um desses widgets. Okay? Primeiro, então, nós vamos dar o nome para os labels. Pessoal, dar nome para o widget é importante que a gente descreva ele completamente. A gente está lidando com o que aqui? Com o widget. Então, WDG. Que tipo de widget? Um label. Um label número 1. Tá? Agora, o próximo vai ser a mesma coisa, só que label 2. Aqui nós temos caixas de edição que chama edit. Então, o nome que a gente vai dar vai ser WDG widget underline. É uma caixa de edição, então ela vai se chamar edit 1. A próxima caixa de edição vai se chamar edit 2. Pronto. O botão. Botão é um widget, tipo botão btn. Opa. É um widget, botão btn. Vamos chamar ele de calc. O outro botão lá embaixo vamos chamar de cont. E o último botão vamos chamar de sair. Ok? Então cada botão está lá, veja os nomes mudando aqui. Cada botão tem o seu nomezinho, todos eles reconhecendo que é um botão. E aqui por último o label do resultado. Então vamos colocar widget, label, result. Pronto. Vamos testar nossa interface? Olha que bonitinha. Saiu lá, eu posso usar cada um dos widgets, apesar que ele não faz nada. Bom, pessoal, esse programa, o Qt Designer, ele serve basicamente para você criar a interface gráfica. Mas é possível que algumas funcionalidades que todo programa tem sejam embutidas aqui mesmo. Tá? A primeira delas seria o seguinte, só vou criar uma na verdade, né? Eu vou atribuir a esse botão aqui uma função que é de sair do programa.
aqui mesmo dentro. Eu não vou precisar colocar isso lá no código do Python. Por quê? Porque todo programa tem essa atribuição de um botão para sair dele. Ou então a gente aperta aqui o xizinho, também dá na mesma, né? Mas, vamos lá. Para a gente criar isso, eu tenho que ir aqui embaixo no que o Qt Design chama de Signal Slot. Signal Slot. Isso aqui já é específico do Qt Design, não tem nada a ver com Python, mas é legal a gente colocar isso porque é muito fácil de fazer. Tá? Então nós vamos atribuir a esse botão sair a função de terminar o programa. Então eu crio um novo sinal, e aqui, veja, eu tenho Sender, Signal, Receiver e Slot. Sender é quem vai mandar o sinal. Quem vai mandar o sinal? O nosso botão sair, está aqui ele, ó. Widget botão sair. Ele vai enviar um sinal. Que tipo de sinal? Clique. Veja os sinais que tem clique, não tem muita coisa, sabe? Então, a gente vai pegar a gente vai capturar uma função para esse botão quando ele for clicado. E o que vai acontecer? Algum outro widget, componente, vai receber esse sinal. E quem que vai receber? Então todos os widgets aqui nossos. Vai ser a nossa própria janela principal. Ou seja, a janela principal que vai executar a função de close. Vai ser fechada. Portanto, aqui eu tenho uma sequência de atribuições para que o botão sair sirva para fechar o programa. Tá? Então o sender é o próprio botão sair, o sinal que ele vai enviar é um clique, quem vai receber vai ser a janela inteira, a janela do meu programa, e o que vai acontecer com ela? Vai fechar. Tá? Então vamos testar isso agora? Ctrl R, se eu apertar o botão sair, ele fecha. Tá? Pronto, está pronto a nossa interface gráfica. E agora a gente vai salvar ela. Vamos salvar, ela salva com extensão .ui, ela já colocou aqui. Eu vou salvar numa pastinha pronta já, vazia, que é essa aqui, Proj.test. Eu vou chamar ela do mesmo nome que vai ter o meu programa lá, .ez. Vamos chamar de meu programa. .i, o i de User Interface. Pronto, salvei lá, vou lá ver, está aqui a minha pasta. Ele está lá, salvo. Ok? Bom, essa é a parte do front-end que está pronta, dada pelo arquivo User Interface. Agora nós vamos criar um arquivo de Python para criar a lógica do programa com os códigos do Python. Para isso a gente cria um arquivo de texto, um documento de texto, com a extensão py. Eu vou chamar ele de meu prog também, .py, e vou clicar nele e o PyCharm vai abrir direto já estou com o PyCharm instaladinho aqui. Então, ele está abrindo o PyCharm, e o que aconteceu? Eu estou lá com o meu arquivo vazio, tá? Então, o que eu escrevo agora para fazer uma interface com aquela GUI que a gente acabou de construir? Então, eu preciso construir um código esqueleto que está lá na minha página. Esse código esqueleto é esse aqui, ó. É o esqueleto inicial do código que vai no programa, lá dentro do arquivo Py. E eu vou copiar isso aqui tudo e vou levar lá para o PyCharm. Então, esse é só o esqueleto, pessoal, do que vai. E por que é um esqueleto? Porque aqui já tem tudo que a gente precisa importar, tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa colocar de classes para que depois, lá no final, a nossa janela seja criada e seja mostrada. Tá? Então, dentro desse esqueleto, aqui nessa parte aqui, é que eu coloco os códigos propriamente ditos para fazer interface com o arquivo criado pelo Qt Designer. Primeira coisa que eu tenho que colocar aqui é o nome do arquivo que foi gerado. Eu dei esse nome aqui, meuprog.ui, que é o que está lá, junto com o meu arquivo py. Por isso eu não preciso
especificar mais nada, eu simplesmente coloco o nome do arquivo aqui. Pronto, agora aqui no PyCharm, como é que eu executo isso? Eu venho aqui no Run e peço para ele executar o meu programa. Tá lá, ele executou, eu posso aumentar, diminuir aqui, eu posso preencher as caixas de diálogo, no entanto ele não está fazendo nada ainda, certo? Então agora ele só sai, claro, do programa. Se você apertar Shift F10 ele funciona novamente. Bom, a única coisa que funciona é o sair. Então eu vou criar aqui, dentro desses passos, códigos para interagir com o meu arquivo Qt. Primeira coisa, vamos lá. Vamos colocar os dois juntos, porque aqui eu tenho como verificar o nome de cada um dos componentes que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de uma maneira razoável. Esse é o nome. Vamos ver se cabe todo mundo aqui. Tá. E o meu código... Deixa eu só ajeitar as janelas, porque aí a gente pode ver tudo de uma vez só. Se o Windows me ajudar... Pronto. Então aqui os códigos. Tá? Estou mostrando todo mundo. Bom, pessoal, vamos analisar o que tem nesse código aqui. A gente cria primeiro uma interface com o arquivo de interface do usuário. A gente usa essas duas linhas para isso. Logo depois a gente cria uma classe, uma nova classe chamada MyWindow, que é o nome da janela principal que eu criei no programa. E essa classe, então, vai conter, a partir daqui eu posso fazer as chamadas dos componentes que foram criados lá no Qt Designer. Logo depois, aqui eu insiro as funções também que vão estar associadas a cada um desses widgets, ok? E, para finalizar, tem que ter isso aqui tudo, essa parte toda, que é a criação da função que vai abrir a janela propriamente dita, tá? Bom, então vamos lá. A gente começa criando dentro da classe, a gente começa atribuindo a cada botão uma função. Então a gente vai ter que atribuir uma função ao botão calcular e uma função ao botão contador. Tá? Para isso, para a função calcular, a gente vai ter que criar uma função inicialmente para capturar esses dois números e depois realizar a soma deles. Então nós vamos inicialmente referenciar a janela lá do programa como self. Essa é a janela que eu criei, a janela inteira. Ela chama menu Windows e aqui ela será referenciada como self. E o meu botão calcular, que está lá dentro dela, ele tem esse nome aqui, né? WD BTN Calc. Esse botão, quando ele for clicado, ele vai se conectar com uma função. Então é dessa maneira que eu crio uma associação com esse botão a uma função. Eu vou criar uma função que vai ficar aqui dentro, o nome dela, que vai estar associada ao clique desse botão. Vamos chamar essa função, sempre com self na frente, vamos chamar essa função de função funcCalc. funcCalc. Essa função vai estar associada, então, a esse botão, mas ela não vai mais pertencer a essa classe. Vejam que a indentação aqui, ela está ligada a essa classe. Agora eu vou criar uma nova função que não vai estar ligada diretamente com essa classe, portanto, ela vai ser criada uma indentação antes. Eu vou criar uma função chamada funcCalc, o self já apareceu ali, ele já arruma a indentação direitinho. E o que essa função vai fazer? Primeiro, agora, a partir daqui é código Python, pessoal. Então, eu vou capturar o que está nessas caixas aqui. Eu tenho o nome delas, então eu tenho como capturar a entrada, o input do usuário. Tá? Então, eu vou criar uma variável chamada n1 para número 1. Essa variável vai, então, armazenar
essa variável, desculpa, ela vai armazenar o valor daquela primeira caixa de edição. Então eu tenho widget btn. Não, aqui é widget edit, né? Edit1. Widget edit1. Ela tem uma propriedade, lembra que a propriedade onde fica guardado o valor dela se chama text. Então vejam como eu chamo uma propriedade, essa text aqui, ela está vazia. Mas em runtime o usuário vai preencher essa caixa. E aí você vai capturar esse texto que está lá dentro usando text. Ok? Abre e fecha. Então eu vou agora recuperar o valor que o usuário editar lá dentro. Mas lembrando que a gente quer um valor como número inteiro, né? A gente não quer texto, quer número inteiro. Então, código Python, vamos lá, transformar isso no número inteiro. A gente faz isso para a primeira caixa de edição e para a segunda caixa de edição. Depois a gente cria uma conta e armazena numa variável chamada n, onde nós teremos a soma dos dois valores. Pronto. E para finalizar, o que a gente precisa agora? A gente precisa informar, a gente precisa escrever aqui nesse label resultado, o resultado dessa conta. Tá? E a gente faz isso da seguinte maneira. A gente vai lá ver o nome que a gente deu para esse label, e ele se chamava isso aqui. Lembrando sempre que a gente tem que colocar o self na frente. Inclusive eu esqueci do self aqui nesses dois. Tá? Criamos, então vamos atribuir um texto a essa caixa. Isso pode ser feito com setText. E o que a gente vai colocar lá dentro? Uma string do número n. Tudo código Python que a gente está careca de saber. Tá? Então aqui eu estou dizendo que nesse componente eu vou atribuir um texto e esse texto vai ser a string do meu número inteiro n. Pronto. Metade do nosso programa deve estar funcionando já. Tá? Então, recapitulando, aqui nessa indentação eu coloco a função que vai ser executada pelo botão e eu crio essa função então. Tá? E o resultado, o output dela vai ser escrito nesse botão do label resultado. Vamos testar? Vamos lá, Shift 10, Shift F10, ele deu um erro. Ele está falando que não tem nenhum atributo clicked. Eu acho que é clicked minúsculo aqui, por isso. Pronto, ele rodou, está lá o nosso programinha já rodando. Vamos testar ele então. Eu clico um número, clico outro número, calculo, está lá o resultado. Tá? Boto outros números, calculo, está lá o resultado. Boto outros números ainda, beleza? Agora a ideia é criar um contador, vamos avançar um pouquinho com a programação. A gente vai criar um contador que vai me mostrar uma mensagem de texto aqui sobre o número de vezes que eu fiz esse cálculo. Tá? Então vamos colocar mais uma função agora associada ao botão contador. Para isso a gente tem que aqui no nosso código colocar que o botão contador, agora é o botão cont, botão contador, no clique dele vai se conectar uma função que eu vou chamar de função cont. E aí, vamos criar essa função cont. Então, a função cont vai calcular o número de vezes que eu realizei essa operação. Tá? Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso. Primeiro, eu tenho que criar uma variável que é um contador. Né? O contador ele vai pertencer a... Ele vai, então, ser inicializado antes das minhas funções. Então, vamos chamar lá contador, criar uma variável contador, e ela vai ser inicializada como 0. E aí, toda vez que a gente executar o cálculo, ou seja, usar a função cálculo, a gente vai incrementar esse contador. Então seria contador, em Python a gente usa mais igual, né? 1. Ou seja, ele vai incrementar esse valor do contador. Pessoal, nunca se esqueça de botar o self antes de tudo, porque a gente está referenciando, na verdade, a nossa janela lá do programa
originário. Pronto, criamos agora a nossa função e já incrementamos o contador para cada operação feita, agora simplesmente a gente vai mostrar esse contador. Mas eu não vou mostrar ele em outro widget, eu não vou usar um label para mostrar. O que eu vou usar agora, mostrar para vocês, é como que a gente usa uma caixa de diálogo. Vai aparecer uma janelinha com diálogo mostrando esse resultado. E para isso, a gente cria, então, uma variável chamada MSG, message. E a gente vai chamar aquela biblioteca que linka o QT-Design com o código do Python, que chama PyQt5. Vejam o que tem nesse pacote. Temos essa função, QT-Widgets. E aqui você pode ver todas as funções associadas, o PyCharm ele traz isso, todas as funções associadas com esse pacote, tá? Com essa biblioteca. E isso facilita muito na hora de escrever o código. O que a gente quer aqui? A gente quer colocar uma caixa de mensagem, que aqui se chama QMessageBox. Está lá, já aparece. QMessageBox. Nós criamos aqui uma caixa de mensagem. Agora a gente vai atribuir um texto a ela, com setText. E que texto que a gente vai atribuir a ela? Vamos colocar o resultado da nossa variável contador. Mas vamos colocar mais bonitinho, vamos colocar aqui. O resultado é. E aí a gente concatena com uma string, né, referente ao nosso contador. A gente está criando aqui um texto que vai ser atribuído a essa mensagem. E finalmente a gente coloca essa mensagem para executar. Aqui não, na indentação correta, né? A gente coloca essa mensagem para executar usando exec. Exec, abre e fecha parênteses. Pronto, se tudo der certo, então, quando eu pressiono o botão calc, ele calcula, ele incrementa uma unidade do contador. Quando eu aperto o contador, ele vai então mostrar o valor do número inteiro armazenado no contador. Vamos testar? Tomara que dê tudo certo. Estamos com azar, não deu tudo certo. Ele disse nome self is not defined. Self contador. Self contador. É que ele tem que fazer parte da classe também. Claro, porque depois lá na função ele vai ser chamado dentro da classe que criou a janela. Vamos ver se funciona. Funciona. De novo, pessoal, ó, esse contador aqui, inicialmente, ele tem que ser inicializado, né, dentro da classe MyWindow, que é a própria janela do nosso programa. Tá? Depois as funções podem chamar essas variáveis criadas dentro dessa classe normalmente. E é o que a gente fez, a gente incrementou essa variável e depois a gente mostrou ela na minha mensagem, na minha caixa de mensagem. Pronto, vamos testar se está tudo bonitinho, está lá. Nosso programa está pronto. Eu vou então realizar um cálculo e vou perguntar quantas vezes foi resultado. Ele disse que o resultado é 1, faltou um espacinho lá para a gente. Vamos fazer outra conta, depois outra, e aí o contador vai sendo incrementado. O resultado é 4. Pronto. Pessoal, as possibilidades para a utilização desses simples componentes, nós temos 3 apenas aqui. Label, edit e botão. Elas são infinitas. Você pode fazer qualquer tipo de conta, você pode usar, inclusive, modelos complexos aqui para serem utilizados e visualizados dentro dessa janela do programa. Tá? Ou seja, se há uma coisa que vale a pena a gente fazer é criar programa desktop. Tá? A parte de programação mesmo em Python, ela pode vir até depois disso, porque uma vez você criando essa funcionalidade, você tem muito mais possibilidade de, inclusive, interação visual com o usuário. Tá? Então as vantagens são inúmeras. Agora, para finalizar, eu vou lá na minha pagininha e vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um arquivo executável. Aqui eu ainda não tenho um arquivo executável. No meu PyCharm, esse programa só funciona
dentro do PyCharm, tá? Ou seja, se eu executo ele aqui, bonitinho, ele funciona. Agora, e se eu quiser enviar esse programa para uma outra pessoa, se eu quiser que ele funcione em outro computador, como é que eu faço? Eu posso criar então um arquivo executável. Está aqui, ó. Uma vez que a gente testou esse programa exaustivamente, agora a gente vai criar o executável. Tá? Para isso, eu preciso dos dois arquivos .py e .ui na mesma pasta. Eu já tenho isso, vamos lá para a minha pasta, os dois estão aqui juntinhos. Tá? E o que eu preciso fazer é digitar no terminal do Miniconda ou no próprio terminal do PyCharm essas instruções aqui. A biblioteca que vai criar o executável ela chama PyInstaller. O programa, o arquivo Py que eu vou usar é esse daqui, que a gente acabou de criar. E eu preciso dessas opções aqui, OneFile. OneFile significa que ele vai pegar tudo que o seu programa precisa, todas as DLLs, todas as bibliotecas acessórias que o seu programa precisa, ele vai colocar dentro de um único executável. Tá? Se você não fizer isso, você vai precisar levar um monte de arquivos junto com o seu executável. Então, esse comando aqui, ele permite empacotar tudo. Por conta disso, o executável acaba ficando com um tamanho bastante grande. Nós vamos ver isso já já. Essa instrução W, ela diz que ela suprime uma janela do terminal que aparece antes da execução do programa. Ou seja, ele vira um programa do Windows exatamente, sem janela acessória, sem nada, e num único arquivo. Tá? Então, agora eu copio aqui, essa linha que vai instalar, então, vai usar o PyInstaller para criar o meu executável. Eu copio, simplesmente, e vou lá no PyCharm, aqui eu tenho o terminal, tá vendo? Esse botãozinho aqui abre diretamente o terminal do Miniconda, diretamente no diretório que eu estou, tá? Então eu só colo aquele comando lá do PyInstaller e crio o executável. Pronto, o executável está criado. Se a gente for lá na nossa pasta, existe uma outra pasta dentro daquela chamada dist de distribuição. Eu vou distribuir esses arquivos para outros. Então a gente vê que está lá o meu arquivo executável. Mas se eu tentar executar ele, ele vai dar um erro. Olha aqui. Por quê? Porque eu preciso estar com o meu arquivo UI, esse aqui, juntinho do executável, sempre. Então eu copio e coloco o arquivo UI aqui. Pronto, esses dois aqui que eu preciso levar para outro computador para o programa funcionar. Tá? Vamos lá testar? Ele abre. Vamos testar o programa, tudo funcionando, bonitinho. Pronto, esse é um executável construído a partir do código do Python. Veja que o arquivo é grande, 36 MB, mas por quê? Porque o executável carrega tudo o que é preciso para executar no Windows. Tá? Se eu quiser fazer isso no Linux, eu uso exatamente a mesma metodologia, o mesmo código para fazer o programa no Linux ou para Mac também. É isso aí, pessoal. Eu espero que todo mundo tenha muito proveito desses ensinamentos de criação de programa desktop, porque isso é muito, muito útil em qualquer área que você atue. Ok? Valeu, um abraço.